Bom, a gente fazendo aqui a segunda gravação. Essa segunda aula a gente pode falar aqui da figura intelectual na Idade Média. Bom, a gente viu na primeira aula que esse processo de ascensão, sofisticação das cidades contou com fatores tanto de ordem econômica, cultural, que desencadearam aí diversas mudanças no tecido da sociedade. Porém, a gente deixou para o fim, para complementar, dizendo que existia ali um elemento de liga, um elemento de unificação de todos esses processos, que era a mentalidade cristã. Você vê, numa sociedade que vai cada vez mais ficando complexa, onde atividades que antes não existiam passam a existir, porque as cidades davam um maior grau de independência e segurança para quem vivia ali, então uma espécie de tranquilidade no empreendimento dessas atividades. A forma de organização foi sendo criada a partir da existência de corporações de ofício, ou seja, de verdadeiros centros de produção e de técnica, centros de ensinamento, transmissão de técnicas e de aprimoramento dessas técnicas. Isso eram as corporações de ofício, e uma delas foi a corporação de ofício, vamos dizer assim, dos sábios ou dos estudantes, daqueles que pelo menos buscavam ali o conhecimento. Aí você vê uma sociedade, como a gente disse, de índole cristã, onde o tecido social, todas as pessoas que tinham mais ou menos o mesmo nível de compreensão do mundo e das coisas do mundo, não tinha uma grande discrepância entre o sujeito mais humilde intelectualmente e o sujeito ali, sei lá, que estava ali dando aulas numa corporação de ofício, numa universidade. Então, todos tinham uma compreensão de mundo mais ou menos homogênea, porém, claro, havia uma distinção aí de cultura, de nível cultural, que justamente fazia essa separação entre o que era um professor, ou que era um sujeito sábio, e aqueles que queriam aprender. Tudo isso existia ali naquela sociedade, obviamente. Mas você vê que, por exemplo, o trato com as letras, a gente fala assim, um sujeito que empreende ali um trabalho com as palavras, ou com as letras, ou com os textos, ou com o fato de estar no universo letrado, vamos dizer assim. Você vê que uma sociedade como esta, onde as cidades estavam se desenvolvendo, estavam se consolidando, contratos, vamos dizer, documentos, tudo isso dependia de pessoas que realmente tinham uma habilidade das letras. Então começa a existir uma necessidade da sociedade de absorver essas pessoas que estavam ali dentro desses círculos de estudo, certo? Então, a partir desse momento começa a abrir o espaço para a existência da carreira docente, e ela começa justamente ali dentro desse ambiente de estudos que é, no caso, a origem da universidade, E ela foi uma novidade no meio disso tudo, obviamente. O exercício da escrita cada vez mais utilizado, a necessidade talvez de pessoas para trabalhar num serviço, vamos dizer, mais burocrático, isso praticamente representou ali como que um renascimento no século XII, a otimização das cidades. Então despejou a atividade intelectual que antes estava meio que restrita ao apostolado, vamos dizer assim, um trabalho monástico, aquele sujeito que exegeta, o sujeito que estudava as escrituras, estudava os textos antigos, e escrevia, etc. Tinha ali a sua atividade intelectual
tinha ali a transmissão dentro do contexto monástico ou do contexto eclesiástico, né, que eram, basicamente, existiam aquelas escolas cristãs antes das universidades, e algumas delas acabaram se desenvolvendo e virando, né, grupos, né, corporações, de fato, universitárias, e isso daí se expande e vai para toda a sociedade. Então, quer dizer que o trabalho do pensamento, né, na sua grande maioria, tinha uma tendência religiosa, né, confessional. E essa tendência enfatizava a união com Deus, né, mediante a oração, a contemplação e o estudo, né? A ação direta, vamos dizer assim, né, a praxis, ou o elemento prático da coisa, vamos dizer assim, você está estudando para contemplar verdades, vamos dizer assim. Que tipo de serventia isso tem na sociedade? Serventia no sentido religioso, no sentido individual, mas não tinha uma aplicação prática dentro da sociedade como uma atividade dentro do círculo ali da economia, vamos dizer assim. Ainda não tinha abrangido, chegado nisso. Com as universidades passa a ser despejado essa figura do intelectual, né, que antes era praticamente confundida com a figura do monge, mas ela passa a ser disseminada dentro do círculo citadino, né? Intelectual e religioso, vamos dizer assim, eram coisas completamente interligadas, né? Meados aí do século XI, né? Praticamente todos os homens letrados eram membros, vamos dizer, ou em alguma medida faziam parte do corpo eclesiástico. Então, a busca interior desses homens era por intermédio do estudo, certo? Então, o conhecimento da natureza, o conhecimento filosófico, o conhecimento das escrituras, tudo isso daí visava maximamente um aprimoramento interior. Então, tinha esse caráter, né? Antes de que as universidades começassem a despejar o intelectual dentro da economia, né, da profissional das cidades, a figura do intelectual já estava ali presente, porém, sob a modalidade, vamos dizer, contemplativa, né? E é na passagem do século XI para o XII que esses intelectuais, vamos dizer, confessionais, gradativamente começam a dividir o espaço com outros tipos, né, vamos dizer, mais laicos, mais seculares e profissionais, né? Que é justamente essas pessoas que saem ali das universidades e começam a ocupar certas atividades dentro da cidade, né? Então, primeiro há uma predominância religiosa na atividade intelectual, depois há um surgimento de profissionais de ensino, vamos dizer assim, de profissionais ligados ao universo das letras, né? Então, um período de transição aí que levou esses intelectuais a se destacarem como profissionais aí no cenário público das cidades na Idade Média, independentemente de uma adesão formal ou não ao clero, é o que marca a passagem então do século XII para o século XIII, né? Então, aquilo que o Legoff chamava de clérigos intelectuais, Legoff, escritor, um historiador muito interessante aí da Idade Média, o que ele chamava de clérigos intelectuais, ele queria dizer o que com clérigos intelectuais? Eram aqueles indivíduos que utilizavam o estudo, o aprofundamento, né, contemplativo do estudo para a expiação, né, propícia que aquela atividade proporcionava, como se fosse uma penitência, né? Um sujeito, quase uma penitência, né? Porque o que acontece? Ali havia um esforço de piedade devocional, né?
que era uma demonstração muito virtuosa aí do serviço e culto a Deus. Então, quer dizer, o aspecto intelectual tinha um caráter de penitência, penitencial e de virtuosidade no serviço e culto a Deus. Né? Então tinha um caráter expiatório. Então isso daí muda completamente a partir do momento que as corporações universitárias começam a se estabelecer socialmente, começam a ganhar notoriedade, funcionalidade pública. Aí esse intelectual na Idade Média começa a demonstrar os primeiros sinais de uma metamorfose que é praticamente substancial, né? Em vista do que havia antes, uma mudança de perfil e que com o tempo acaba tornando esse clérigo intelectual uma figura quase que ultrapassada ou superada, né? Não suprimida, mas superada. E o profissional intelectual ele acaba virando o quê? Um novo artesão no canteiro urbano, né? Ele vira um novo trabalhador, vamos dizer assim, né? Então, necessidades básicas do corpo urbano, assim como, por exemplo, gramática, dialética, retórica, aritmética, geometria, música, astronomia, etc. Todos esses elementos, né, que estavam ali presentes nessa estrutura social acabavam se beneficiando em algum grau da existência desses profissionais. Porque que acontece? A universidade ela formava pessoas a princípio, né, para uma busca contemplativa do conhecimento, e depois de um tempo essas pessoas começam a servir a sociedade, né, dentro desses contextos aqui que eu acabei de mencionar. Então, com o tempo, esse intelectual foi se desvinculando, né, daquela pecha de estudioso contemplativo e passou a se assemelhar mais e mais com o puro técnico. E é isso que a gente quer deixar claro aqui, que quando isso começa, né, tentar encontrar a razão dessa metamorfose dentro desse ambiente. O universitário, o intelectual, né, vamos dizer, contemplativo, vamos usar esse termo aqui, ele passava longos anos dedicado à colação do seu grau, vamos dizer assim, para atingir o cume ali dos estudos universitários. E com o tempo, devido ao fato de que, de alguma maneira, as universidades foram se tornando mais institucionalizadas, foram ganhando um caráter mais rígido, mais formal, mais até burocrático, os próprios estudos começaram a ser abreviados, né? Então, aquilo gerou o quê? Uma inversão, né? Antes, o que era algo, uma atividade feita para uma vida contemplativa, já virou começou a virar uma atividade feita para uma vida prática. Olha, precisamos concluir aqui o nosso estudo, porque a sociedade de alguma forma precisa da gente, eu preciso ocupar determinado posto, eu preciso empreender determinado trabalho, né? Então, obviamente, começa a ficar mais enxuto, com o passar do tempo, o estudo universitário, mais abreviado, e o gosto pela vida erudita, né, vamos dizer assim, começa a se tornar um pouco mais requintado. Por quê? Porque os indivíduos começam a garantir bons e influentes meios de vida, né? Ou você acha que um sujeito com título de doutor na Idade Média, ele iria, por exemplo, trabalhar num serviço mais austero do que, sei lá, um indivíduo, um sapateiro, ou um açougueiro, né, ou construtor, pedreiro. Então, o gosto pelos benefícios da profissão também suscitou o quê? Mais candidatos a essa carreira intelectual, né? E não era mais pela busca da sabedoria, busca pelo conhecimento contemplativo, que foi a chama que acendeu a vida universitária no início, mas sim a busca por uma ocupação, né, que demonstrava mais gosto, né,
ou mais luxo, no sentido de você obter mais, mais status social e uma vida um pouco mais sublime dentro da sociedade, né? Uma vida um pouco menos austera. O que acontece com essa tendência? Essa tendência, né, pelos benefícios aí da profissão, a gente tem eu tenho aqui um trecho aqui do Jacques Berger, que é outro historiador da Idade Média. Ele diz: o novo intelectual, abre aspas, profissional, que embora não fosse ainda anticristão, era de certo modo mais laico, né? Definido por sua diligência desinteressada de sua vocação de pensador e professor, e apresentando no próprio exercício desta a atitude superior de um tipo de felicidade terrestre, de uma certa aptidão natural para a virtude, fecha aspas. Então tá vendo, vamos focar nisso, um tipo de felicidade terrestre, ou seja, o intelectual profissional, né, vamos chamá-lo assim, ele começa a encontrar na atividade que foi proporcionada a ele pelos longos anos de estudo, pela colação de grau, pela formação técnica e acadêmica que ele teve, um tipo novo de felicidade terrestre, né? Uma ocupação social, né? Uma vida mais tranquila, mais gostosa, mais saborosa, né? E o que começa a incidir nesses profissionais? Aquilo que é chamado de naturalismo. O naturalismo, então, que é basicamente um encantamento aí gerado pela espécie de sensualidade, um sensualismo, ou seja, o gosto pelo prazer sensorial, pelo culto amoroso, a fecundidade inesgotável da natureza, né? Começa a despontar aí nesse cenário, né? Medieval, como como é que eu vou dizer, uma transubstanciação de um tipo intelectual, vamos dizer, mais teologal para um mais naturalista, né? A escolástica, num sentido mais amplo, que dava ali importância capital às relações entre natureza e Deus, né? Então não desprezava a natureza, obviamente, né? O estudo da natureza, era bem diferente do que começou a acontecer com a tendência naturalista adentrando ali no meio intelectual. Então aquilo começa a criar uma miríade de direções possíveis, né, de caminhos abertos aí dentro desse contexto de aprofundamento naquilo que seria o natural ou sensual. E isso foi condicionado aí pelo desenvolvimento do naturalismo dentro do corpo universitário do século XIII. E isso gerou uma mudança de interesse até mesmo no objeto de estudo, ou até mesmo, podemos dizer que são faces da mesma moeda, o interesse por esse objeto de estudo, que é a natureza, né, acabou cristalizando o naturalismo como realmente uma tendência bem específica, né? Então aquilo foi o quê? Claramente, do estudo das coisas celestes para o estudo das coisas terrenas, né? Começa a haver então aí uma cisão entre as ideias anteriores da vida intelectual e um novo caráter aí naturalista que ascendeu dentro do corpo social medieval. Claro que a gente está falando aqui num sentido genérico, bastante sintético aqui e recortado. Uma das características disso foi o quê? O abandono gradual e radical das grandes sínteses, né? Foram substituídas aí pelo estudo da lógica, pelas teorias políticas, pelo exame analítico da natureza, uma exagerada atração pelo que era empírico, contingente. Então aquilo virou quase que um novo paradigma, né? E foi levando muitos intelectuais a irem, né, pelas várias vias abertas por essa nova vertente. Você vê que existem, por exemplo, Roger Bacon, o franciscano Roger Bacon. Existe uma fala dele, um texto dele,
que ele diz que se os homens procurassem estudar o mundo ao seu redor, em vez de ficar trabalhando, mergulhando nos trabalhos da antiguidade, a ciência ultrapassaria as maravilhas, né, da arte mágica, e etc. Ele era um entusiasta aí das ciências já, né, nesse período, né, era um sujeito que estava já assim, com o foco dele, a intelectualidade dele voltada para o contingente, para o terrestre, vamos dizer assim, né, terreno. Então, o deslocamento que foi sutil, né, e levou tempo, século, gerou essa reviravolta na finalidade última do estudo, que culminou nisso tudo, nesse naturalismo, culminou no quê? Na centralização da figura do homem. Então, aquilo que, né, aquela necessidade de compor o corpo social de maneira prática, gerou um gosto pela uma vida boa, que gerou um gosto pelo exame mais profundo das coisas naturais, e gerou, enfim, uma centralização na figura do homem, né? E nesse quadro, né, de ascensão das cidades, novas formas de trabalho, ou forças produtivas, né, vamos falar igual os marxistas, transformação aí da atividade econômica em elemento central das aspirações humanas, e o naturalismo intelectual, né, um tipo de tendência aí, de estudo voltado para a vida prática, aquilo que é utilitário dentro da sociedade, em contraposição ao modelo mais contemplativo, surgiu, estruturou-se e proliferou. Então virou a tendência, certo? Virou a tendência. Tudo bem, vamos lá. Após isso ter ocorrido, ou durante a ocorrência disso, começa a existir também uma tendência anti-intelectualista. Esse intelectual ele era contemplativo, aí ele passa a ser um intelectual prático, por ser prático, ele passa ao exame das coisas naturais e úteis, e daqui a pouco ele se torna um anti-intelectualista, né? Bom, o resultado desse amor sensual, apaixonado aí pela vitalidade, volúpia, luxúria, da vida, que entrou dentro da vida dos estudos, né, levou à geração desse novo tipo intelectual, que é o intelectual anti-intelectualista, não é que é um intelectual anti-intelectual, anti-intelectualista, né, que segundo eles, aquilo do passado era um intelectualismo, né, um negócio abstrato demais, um negócio muito nos ares, muito nas alturas, né, escapável aqui daquilo que é pressentido no sentido de assimilado pelos dados da experiência. Então, quem que foi o tipo humano que brotou disso tudo? O humanista, né? O humanista, ele foi gestado já nesse período naturalista, né? Que tinha esse amor por tudo que era natural, imanente, humano, e ele era o tipo novo. A sua essência passa a ser uma atitude peculiar aí em relação à cultura do passado. Então ele se torna um indivíduo com maior consciência histórica. Então você vê que a partir desse período começa também a história a voltar ao plano do interesse intelectual, né? Existiu um hiato, assim, mais ou menos, da época, vamos dizer, do Agostinho, né, de Santo Agostinho, até esse período das universidades. Houve um hiato aí, vamos dizer, da história, né, do interesse pela história, no sentido de ser uma coisa enfática, né, uma coisa que realmente que guardava grande importância dentro do meio intelectual. Isso passa a crescer com a ascensão desse humanista, né? Então, que é um sujeito que já escapou dessas construções teológicas e lógicas aí
dos indivíduos, dos intelectuais contemplativos, e passa agora não a querer algo mais concreto, algo mais palpável. Essa questão dessa tendência de ser anti-intelectualista, que foi impregnada ali até nesse ambiente universitário, se valeu também de uma espécie de escolástica decadente. Não ia existir a escolástica estava decadente, né? Então isso ajudou mais ainda a esses espíritos humanistas a olharem o trabalho dessa escolástica decadente e falar: olha só, olha o que esses caras estão se debruçando para estudar, eles estão viajando, eles estão perdendo tempo. Nós temos que entrar em coisas concretas, aqui, coisas do nosso mundo, né? Coisas que estão aqui no mundo. E veja bem, eles não eram anticristãos ainda, né? Não eram anticristãos ainda. Isso começa dentro dessa mentalidade cristã, que a gente falou na primeira aula, dessa hegemonia cristã, da mentalidade cristã. Mas a tendência fez com que a própria escolástica renegasse suas exigências aí mais fundamentais. E o que aconteceu foi que ficou o caminho livre para o desenvolvimento desse novo tipo, que cada vez mais foi evoluindo paralelamente, né, dentro da própria escolástica. Bom, o que acontece? O desenvolvimento do padrão de vida na cidade, que abriu aí a possibilidade do desfrute, da satisfação por parte da classe pensante, agora virou algo realmente, assim, vamos dizer, concreto, né? O ócio, o lazer, isso tudo passou a configurar as atitudes constitutivas, né, dos novos intelectuais, né, que eram totalmente seduzidos aí por um ardor naturalista, como a gente diz, anti-intelectualista. Então, ali começa a surgir aquela questão do misticismo e do fideísmo, né? Começam a ganhar também adeptos, nós não vamos entrar muito nisso. Então, existe esse homem novo, passa a existir esse homem novo, esse humanista, esse homem novo, esse homem que veio do naturalismo, que veio do emprego da intelectualidade dentro de um contexto técnico, né? E eles passam a buscar exclusivamente, dentro do seu esforço intelectual, as aplicações práticas inerentes aí aos seus esforços de trabalho. Então, o trabalho intelectual se torna algo que tem que ter alguma aplicação prática e útil para ser um trabalho intelectual. Essa consolidação desse homem novo se torna um corpo, praticamente um corpo à parte dentro da sociedade. Então, né, em vez de falar, ali temos um monge, ali um contemplativo, ali temos um estudioso, agora nós temos a classe dos intelectuais, né? A classe dos intelectuais, que já tem uma ambição social, uma índole carreirista, né? E, inclusive, o indivíduo que queria fazer parte dessa classe, ele tinha que ter um aporte financeiro que o possibilitasse entrar, né, garantir seus longos anos de estudo, para que ele adquirisse os instrumentos necessários para o estudo, livros, etc., que eram coisas completamente difíceis na época de se conseguir. Precisavam de meios, né? Precisavam de dinheiro. Então, você vê, mercadores, por exemplo, aqueles sujeitos que estavam ali fazendo as atividades econômicas dentro da cidade, eles já queriam que seus filhos, né, não, vamos pagar aqui para meu filho, é igual hoje em dia, vamos colocar meu filho na universidade e tal, para pagar os estudos. Já começou naquela época essa tendência. Não, porque ele tem que se tornar um sujeito, ele tem que ter uma vida boa, ele tem que estar ali naquele meio bonito, né, das pessoas legais, vamos dizer assim, da época. Então isso se tornou também uma questão de investimento, planejamento e da existência aí, né, de uma espécie de mecenas que bancasse a vida intelectual de diversas pessoas, né?
Montaigne, né? Montaigne já estava quase que chamando isso de um quarto estado, né? A nobreza, o clero, etc. Está lá os intelectuais, né? Tinha uma especificidade distinta como classe, né? Em relação à nobreza, ao clero, etc. Esse fenômeno, né, de diferenciação dentro aí do tecido social medieval, ele não surge como um fato de consciência, né? O pessoal percebeu, não, ele surge como uma realidade prática, onde realmente um novo corpo, um novo grupo, uma nova classe de homens emerge dentro da estrutura existente. Então aquilo ali vira o quê? Uma academia fechada, né? Uma academia fechada que leva o sujeito do mundo da urbe, da cidade, né, das urbes, para o mundo da corte. Tem o sujeito ele já está ali, ele não é um nobre, mas ele está entre os nobres. E entre os nobres ele tem ali uma fama, né, um caráter de destaque. Então, obviamente, esses indivíduos naturalistas e depois humanistas, etc., né, utilitaristas, começam o quê? A abandonar suas obrigações capitais de intelectual. Começa a perder até o contato com a massa, né? Começa a perder o contato com as pessoas reais ali, na grande massa das pessoas. Começa a virar homens ali no pináculo, homens ali no alto das torres de marfim, certo? E se torna praticamente um segmento nobilitado pelo saber. Antes, né, o segmento nobilitado pelo sangue, né? Agora também ali existe um segmento nobilitado pelo saber. Bom, concluindo, quais são os aspectos constitutivos dessa nova especificidade intelectual? Jacques Verga, vamos falar dele de novo, ele cita 4. Primeiro caráter aí, caráter urbano, eram homens da cidade, né? Em raríssimos casos aí se encontrava eles assim, em aldeias, né, esse tipo de intelectual, né, mais distante da cidade. Por quê? Porque a sua glória estava inscrita ali na história da cidade. A construção da sua própria glória dependia ali da sua fama dentro da cidade. Tribunais, administrações, tudo isso daí era o quê? Eram os lugares onde eles exerciam o seu ofício. E aquilo ali era o que cobria seus cargos. Então eles tinham que ser pessoas, homens citadinos, homens de caráter urbano, certo? Primeiro traço desse intelectual. Segundo, seu caráter profissional. Eles então se distinguiam claramente dos meros amadores. Então vamos dizer, olha, eu estudei, eu colei grau, agora eu estou aqui. Estou na corte do fulano de tal, não sou um mero amador, sou um profissional, sou um técnico, certo? Terceiro, seu caráter político. Então, todos eles, de alguma maneira, serviam a alguma autoridade, de maneira direta e essencial. E, enfim, o quarto aspecto, o aspecto cultural, né? Olha só, eles começam a disseminar o que na cultura? Uma tendência individualista, né? Pela questão mesmo da expressão do seu trabalho pessoal, a aquisição dos seus títulos, dos seus diplomas, né? Então eles começam a inaugurar esse novo tipo também de devoção religiosa, começam a enfiar no caráter cultural, na sociedade, na cultura, uma nova forma inclusive de devoção, aquela que já tem uma interiorização do sentimento religioso, da contenção do comportamento pessoal, né? daquela discrição, né? Discreto, afastado e com um comportamento todo automatizado, vamos dizer assim. Começa a surgir meio que um homem-máquina, né? É o famoso intelectual artificial, que é o que eu chamo. Começa a se tornar já uma figura como
algo que foi construído, lapidado ali, né? Algo técnico, quase que um robozinho, né? Vamos ser assim, bem chulo aqui na comparação. Então, tá aí, ele é então um sujeito citadino, urbano, profissional, político e tem caráter cultural acentuado pela sua individualidade, pela sua interioridade no sentido de sentimento, né? Porque afinal de contas eles são sensuais, são naturalistas. E o seu comportamento pessoal, né, a sua conduta externa passa a ser muito mais controlada e rígida, certo? Bom, a partir dessa escala aí desenvolvida, né, aqui nessa segunda aula, vamos chamar assim, e na antecedente, agora a gente vai poder tentar entender quais são os indícios, né? Quais são os indícios que a gente pode encontrar de que a diplomação realmente também teve um impacto dentro dessa transformação toda do intelectual, né? E de como houve a queda do nível intelectual, né? Quando passa do desejo pela contemplação intelectual para o desejo do utilitarismo intelectual, né? E as coisas, vamos dizer, de níveis metafísicos ou teologais descem ao nível das coisas imanentes e empíricas, vamos dizer assim. Isso ocorreu na Idade Média. Agora vamos tentar entender, tentar encontrar indícios que mostram que dentro desse contexto todo a diplomação também teve o seu peso. Ela teve um peso para essa transformação ocorrer, né? Não foi o elemento único, claro que não foi, mas também talvez não seja o elemento central, mas é um elemento imprescindível para essa mudança. E nós vamos tentar entender isso na próxima aula, né? Para que a gente veja aí nesse processo, né, dessa transformação do intelectual, vamos usar aqui um trecho do Legoff, ó. Abre aspas, de um professor colhido em sua atividade de ensinar, cercado pelas bancadas em que se espreme o auditório, fecha aspas, né? O intelectual contemplativo, aquele que está ali na universidade, começando naquele grupo, naquela corporação de ofício, no meio daqueles jovens, daquelas pessoas, todas imbuídas no estudo, não interessa quantos anos vão ficar aqui, não interessa se não existem prédios, não interessa se a gente está estudando debaixo de uma árvore, no frio, no vento, no calor, não interessa, nós estamos aqui com o nosso professor, com o intelectual, que se dispôs a dar essa aula, certo? Abre aspas, para o Legoff, um erudito solitário em seu gabinete tranquilo, à vontade no meio do cômodo espaçoso e suntuoso, no qual passeiam livremente seus pensamentos, no cômodo espaçoso e suntuoso, no qual passeiam livremente seus pensamentos, fecha aspas. Então, era um intelectual contemplativo, na origem da universidade, né? E na origem das cidades, e daqui a pouco começa, né, a utilização desses homens dentro, né, dos que foram sendo formados ali dentro do contexto urbano, dentro, né, os homens começam a trabalhar, começam a servir a sociedade com o seu trabalho intelectual, com o fruto do seu trabalho, né, e começam a fazer coisas mais práticas, fazer serviços mais práticos. Como esse negócio vai se transformando até que a figura do intelectual em 2 séculos praticamente começa a ser desse sujeito misantropo, esse sujeito político, esse sujeito escondido ali dentro do seu cômodo, né, muito cômodo, né, do luxo, do suntuoso, onde ele pode ficar ali filosofando e pensando nas maravilhas, né, de como o mundo é belo, de como o mundo é natural, de como o homem é maravilhoso.
é a inversão, né? A inversão, onde o homem para de olhar a realidade e vê nela, contempla nela realmente a inteligência suprema de um Deus, e daqui a pouco o indivíduo está focando a inteligência suprema de um Deus no próprio homem, né? A própria essência humana. Lembrando, ainda nessa época, século XIII, eles não eram anticristãos, mas é aquilo que dizem: a degradação do melhor é o pior, certo? Então, foi dentro do cristianismo, foi dentro da mentalidade cristã, dessa hegemonia da mentalidade cristã, que nasceu essa aberração, vamos dizer assim, esse germe, esse pequeno vírus, essa pequena erva daninha que foi contaminando o jardim, né? Até chegar num ponto que lá na frente houve a completa cisão, né? Já no iluminismo, já a completa cisão do homem com Deus, vamos dizer assim, no sentido do intelectual. Então, vamos ficar por aqui.